São 19 horas mais 2 minutos em Cajazeiras, cá estamos nós para mais um Diário Esportivo aqui pela TV Diário do Sertão. Para você, telenauta, o nosso abraço, o nosso boa noite, agradecendo desde já a sua audiência, a sua participação aqui conosco no Diário Esportivo aqui pela TV Diário do Sertão. E abrindo o programa de hoje, mandar aqui um abraço a todos os amigos, amigas, né, que conosco estiveram, se não na presença, mas em oração, vivenciando o nosso aniversário aí, os 60 anos, que aconteceu no último sábado, dia 28 de fevereiro. Então, mandar um abraço, muitas mensagens recebemos. Agradecer a todos vocês pela forma carinhosa que acolheu ao nosso aniversário de forma assim muito bonita e muito cortês. Então, não tenho palavras para agradecer as inúmeras mensagens, aliás foram centenas, né? Eu estava enumerando-as e passou de 500 mensagens, então eu só tenho a agradecer essa amizade profunda que nós temos entre eu e você que aí está. Então, a todos vocês, irmãos, amigos, irmãs, amigas, um abraço e o meu muito obrigado pela manifestação de carinho à nossa pessoa. Bom, e agora vamos nós para o nosso desfile de notícias, de comentários, hoje aqui na TV Diário Sertão, no nosso Diário Esportivo. Começando pelo futebol nacional. Futebol nacional. Hoje, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco nós vamos dar a primeira rodada e uma novidade concernente ao Campeonato Brasileiro da Série A. Portanto, daqui a pouco, primeira rodada e uma novidade, aliás, uma novidade extremamente interessante, não é, que já foi adotada pelo futebol paulista, pela Federação Paulista de Futebol, e agora está sendo adotada pela Confederação Brasileira de Futebol. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a primeira rodada do campeonato. O Campeonato Paraibano, esse final de semana tivemos jogos. Nós tivemos 3 jogos nesse final de semana. O CSP empatou com o Lucena, resultado que eu, sinceramente, nós como atleticano não esperávamos, né? A gente queria o Lucena perdendo porque é o nosso adversário, direto nessa briga do rebaixamento. Mas o Lucena está contratando, está arrumando a equipe, conseguiu um belo resultado ao empatar com o CSP. Em Campina Grande, outro empate entre Raposa e Galo, 2-2, jogo muito bom, participação maciça do torcedor do 13 e do torcedor do Campinense e um jogão de bola, 2-2, Campinense e 13. E em João Pessoa, no clássico Botalto, empate também em 1-1. Portanto, uma rodada tríplice com resultados sem vitória. Ou seja, todos eles terminaram empatados. CSP empatou com o Lucena 0-0. 13 e Campinense 2-2 e Botafogo e Alto Esporte 1-1. Então esses foram os resultados. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a classificação. Uma novidade hoje com relação ao futebol da Paraíba, de respeito ao time do Miramar de Cabedelo, que anunciou Reginaldo Souza, isso mesmo, Reginaldo, que esteve aqui ano passado treinando a equipe do Atlético, agora é o novo treinador da equipe do Miramar. Daqui a pouco eu falo sobre essa contratação e o que virá por aí para a melhoria com relação ao rendimento do time do Miramar no Campeonato da Paraíba. Portanto, essas novidades com relação ao Campeonato Paraibano, com relação ao Miramar, daqui a pouco a gente fala para você. No meio de semana que passou, bom resultado para o time do Souza Esporte Clube. Depois de empatar na estreia de Roberto Carlos contra o Miramar, em Souza, em 1-1, né? O time do Souza dispensou alguns jogadores e, com o profundo conhecimento que tem do futebol cearense, o treinador Roberto Carlos foi lá, fez contratações, trouxe alguns nomes, né? E aí
melhorou, reforçou a equipe do Souza Esporte Clube, que no meio de semana foi a Campina Grande, não tomou conhecimento do Campinense e venceu o time da Raposa pelo placar de 2-1 no Amigão. Grande resultado para o time do Souza Esporte Clube, que briga aí pelo G4 do Campeonato da Paraíba. Então, são essas as manchetes de hoje com relação ao futebol da Paraíba, ao Campeonato Brasileiro, ao futebol do Brasil. Com relação ao Atlético, o Atlético está aí contratou, trouxe Peixinho, fechou com o Paulinho, tá? E está aí arrumando a casa para a sua volta, que já vai acontecer domingo contra o 13, lá em Campina Grande. Entendo que ainda não fechou o ciclo de contratações da equipe do Atlético. O Atlético precisa trazer mais jogadores, né, para reforçar o grupo de atletas que aí estão. Já dispensou muitos, né, muitos que não tinham a mínima condição de vestir a camisa do Atlético, já foram embora. Parabenizar a diretoria pelo trabalho, né, mas precisa trazer mais jogadores para reforçar o time do Atlético. A briga lá embaixo vai pegar fogo, não tenho a menor dúvida. E nós vamos brigar lá embaixo. Nós hoje não temos mais como ir brigar lá no G4. Né? Não temos mais. Né? Milagre no futebol é muito difícil. Então a nossa briga é para sair lá das colocações finais e sair com galhardia, pelo menos chegando aí na 6ª, 7ª colocação do Campeonato Paraibano, né? E já seria, no meu entendimento, pelo início do campeonato, pela coisa como aconteceu no início do campeonato, já seria um grande resultado para a equipe do Trovão Azul do Sertão. Mas eu falo daqui a pouco sobre isso. Bom, com relação ao futebol brasileiro, como dissemos aqui na abertura do programa, nas manchetes de hoje, a CBF divulgou a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Estatuto do torcedor, sempre assim. Tem que antecipadamente, né? Antecipadamente, e muito antecipado mesmo, a entidade que vai organizar o campeonato, seja ele estadual ou nacional, nesse caso aqui nacional, que é o Campeonato Brasileiro, tem que divulgar a tabela. E aí a CBF hoje divulgou a tabela, que já tem em sua abertura 2 grandes clássicos do futebol brasileiro. Daqui a pouco eu falo sobre os 2 grandes clássicos. Mas a novidade principal, né, do campeonato, já devidamente credenciada pelos clubes, é com relação à perda de pontos para os clubes que atrasarem o pagamento dos salários dos jogadores. Olha, essa para mim é uma bela novidade, né? Então é um grande avanço que o Bom Senso Futebol Clube, né, que é aquela organização que ela dos jogadores com relação a o que eles querem, a luta para a melhoria da qualidade do futebol brasileiro. Então eles avançaram nesse trabalho, não tenho a menor dúvida, e conseguiram já emplacar essa condição junto ao regulamento do Campeonato Brasileiro. Se você olhar a notícia no Globoesporte.com, você vai ver que o Bom Senso ainda não acha que isso é legal, porque neste caso de salário de jogadores atrasados, o próprio jogador do clube é que entraria com um pedido, né, junto à Justiça do Futebol, à Justiça Desportiva, para que o clube fosse penalizado. E aí entende o bom senso, e eu também entendo, né, que os jogadores, né, não é todo o jogador, não é todo aquele que tem livre-arbítrio para fazer tal propositura, ou seja, para ir à justiça para brigar pelos salários e assim sendo o problema do emprego e do desemprego. Então, o bom senso entende que não deveria ser desta forma o relacionamento entre o clube devedor e o atleta que lá está neste clube devedor, né? Então o bom senso queria uma alteração, ou ainda está lutando por uma alteração com relação
a essa propositura, a essa lei, a esse artigo do regulamento do Campeonato Brasileiro da temporada 2015. Entendo, um grande avanço, um bom avanço. Então, parabenizar aí uma conquista dos jogadores, né, com relação a essa propositura. Então, tá de parabéns. Vamos ver, né, se nós vamos ter um grande campeonato brasileiro, é essa a nossa intenção, né? O ano passado o campeonato teve altos e baixos, teve que parar por causa da Copa do Mundo, e aí quando para começar, dá aquela esfriada, se bem que depois esquentou um pouco o campeonato, mas a tendência desse 2015 é que tenhamos um campeonato mais competitivo do que foi o campeonato do ano passado, o campeonato 2014, em virtude de todos aqueles preparativos do ano da Copa do Mundo que o Brasil sediou e que fez um papelão, né? Um papelão, tomando aquela goleada de 7-1. Então a rodada do Campeonato Brasileiro inicial é a seguinte, a primeira rodada, Cruzeiro e Corinthians, grande clássico do futebol brasileiro, grande clássico, né? O outro clássico do futebol brasileiro, marcado para a primeira rodada, São Paulo e Flamengo. Depois nós vamos ter Sport e Figueirense, Fluminense e Joinville, Chapecoense e Curitiba, Atlético do Paraná e Internacional, Grêmio e Ponte Preta, Avaí e Santos, Vasco e Goiás e, por fim, Palmeiras e Atlético Mineiro. Portanto, essa é a rodada inicial do Campeonato Brasileiro. Estou vendo agora, Petro está chegando aí com a camisa do Botafogo. Ganharam ontem do Flamengo, 1-0, bola bateu na trave, bateu no Paulo Vitor, fez o gol. E hoje estava uma gozação danada. Encontrei com o meu amigo Tantino Cartacho, que é grande botafoguense, né? Também me zoando. Depois entrou lá um senhor, eu estava lá numa farmácia. Aí entrou um cidadão querendo comprar um pente Flamengo. Quer dizer, os botafoguenses hoje fizeram uma onda total. O Cassiano também fez as zoações dele. Bom, ontem, no jogo pelo Campeonato Carioca, 400 anos do Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Flamengo pelo placar de 1-0, né? Campeonato Carioca, o Botafogo está aí na frente e bem à frente dos demais. E o Flamengo saiu do G4, né? O Flamengo saiu do grupo dos 4, está lá na quinta colocação. Então o campeonato carioca com esse andamento aí. Bom, então tá aí para você a tabela, a rodada inicial, a tabela já divulgada pela CBF. Você pode fazer, você pode observar toda a tabela já definida, já divulgada no site do Globoesporte.com. E óbvio que hoje à noite, em todos os programas esportivos, o assunto será, com certeza, o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro da Série A, que já divulgou a tabela do campeonato. Bom, então Campeonato Carioca, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, o Fluminense venceu o Resende, o Vasco venceu também, né? E aí, Fluminense, Vasco, Botafogo e Volta Redonda são os 4 classificados, os 4 primeiros que estão aí na luta do Campeonato Carioca. Bom frisar isso aí. Classificam-se 4 clubes, né? O campeão dessa primeira fase, que é a Taça Guanabara, é o campeão, leva o título de campeão, primeiro colocado da Taça Guanabara, e jogará com bonificação no segundo turno, que é a decisão. Ou seja, para um bom entendedor, nós só vamos ter um turno. O campeonato carioca é só um turno. É só o turno da Taça Guanabara. Classificarão quanto? 4. E os 4 vão disputar o campeonato carioca, né? Então tá aí, um campeonato rápido por causa do campeonato brasileiro da Série A. Então, assim entendeu a Federação Estadual do Rio de Janeiro, minimizando, assim, vamos dizer, muitas datas e um grande prolongamento do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, né? Então tá aí. Nós vamos faturar, Vanádia, vamos dar um troco e em seguida a gente vai falar do Campeonato da Paraíba. Nós vamos falar do Campeonato Paraibano, os resultados, a classificação e os próximos jogos neste final de semana do Campeonato Paraibano.
eu vou faturar, dar um troco e daqui a pouco eu volto aqui na TV Diário do Sertão com o nosso Diário Esportivo. Se você vai construir, se você vai reformar, a Construcenter é o seu melhor lugar. Na Construcenter você encontra a maior variedade em materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos, louças e metais, materiais para piscina e muito mais. Construcenter, somos revendedor autorizado do cimento Poti e tintas Coral. Temos 2 fábricas de cores das marcas Coral e Resicolor, com mais de 5.000 cores disponíveis. Só na Construcenter você encontra programas computadorizados capazes de visualizar sua casa ou prédio comercial como ficaria com as cores de sua preferência. Construcenter, parcelamos pelos cartões Visa e Master e na compra à vista descontos especiais. Construcenter, Praça Major José Marques, Centro Cajazeiras, Paraíba. Fone 3531-4356 e 3531-3176. Construcenter, construindo ou reformando, você sempre sai ganhando. O lugar certo pra você comprar o seu carro, seu sonho realizar. Consórcio Financiamento, chegou o momento, RN Autos é o lugar. Carros novos tem, seminovos também, vem pra cá. RN Autos tem os melhores carros pra você, os melhores planos pra te oferecer. RM Autos Multimarcas, carros novos e usados. Rua João Rodrigues Alves 399, Centro de Cajazeiras. Telefone 3531-6595. O supermercado que tem o melhor pra te oferecer é o Santa Bárbara, muitas ofertas esperam por você. Ele é o meu supermercado, vende mais barato, é o Santa Bárbara sim. Com promoções, preço baixo assim, quem ganha é o cliente. Atendimento é no Santa Bárbara, o lugar da gente. Yeah. Santa Bárbara, Santa Bárbara Supermercado. Atenção Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Não brinque com sua saúde. Na hora de comprar medicamentos de todas as linhas com os melhores preços e atendimento especializado, vá direto às farmácias Coração de Jesus 1 e 2, que estão sempre prontas a prestar-lhe o melhor atendimento. Compre só com qualidade os medicamentos relacionados pelo seu médico nas farmácias Coração de Jesus 1 e 2, na rua Coronel Juvencio Carneiro Cajazeiras e em Cachoeira dos Índios. Farmácias Coração de Jesus, o caminho de sua saúde. Telefone 3531-1753. Organização Doutor Teta e Quinha. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis.
Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Agitos Play, Alô Sertão, Diamante Online, Cajazeiras Boa, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, São Domingos Informado, Patos Metrópole, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Uiraunense, Caldeirão Político, Santo Aleixo Notícias, Rádio Quatiara, São Bento Online, o Agora.net, o blog de Piancó, Luiz Carlos PB, Vale Informado, Cofemac, AC2B, Radar 190 e Folha VIP de Cajazeiras. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Buscando melhor qualidade de ensino, o Colégio Nossa Senhora do Carmo vem crescendo com Cajazeiras. Duplicou suas instalações com área de recreação e alimentação, inclusive com climatização de todas as salas. Se equipou com mais alto padrão tecnológico e mantém uma das melhores equipes de professores do Nordeste, sendo hoje uma das escolas que mais aprovam alunos para o Enem. Colégio Nossa Senhora do Carmo, segurança para os alunos e professores e tranquilidade para os pais. Colégio Nossa Senhora do Carmo, excelência na arte de ensinar. Vejam só que festa de arromba. Vem aí a terceira festa de arromba, uma noite em Cajazeiras. Que onda, que festa de arromba. Neste dia 28 de março, a partir das 21 horas, na APCF, antiga Boate da Caixa, no Altiplano Cabo Branco, em João Pessoa. Venha recordar momentos inesquecíveis ao som da banda Tuaregues. Foi numa festa gelo e Cuba Livre, e na vitrola o uísque a gogô. À meia-noite o som do Tuaregues. Terceira festa de arromba, uma noite em Cajazeiras, na capital paraibana. Adquira sua mesa pelos fones 9996-3767, 9332-8275 ou ainda pelo 8821-1764. Estou guardando o que há de bom em Realização AC2B, Associação dos Cajazeirenses e Cajazeirados em Brasília. Oferecimento Armazém Paraíba. Apoio Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense.
Bom, estamos voltando aqui com o nosso TV Diário do Sertão, na nossa TV Diário do Sertão, com o nosso Diário Esportivo. E agora, segundo bloco, nós vamos falar do futebol da Paraíba. Futebol da Paraíba que está aí, o campeonato está começando a realmente entrar agora numa fase extremamente interessante, né? Todos nós sabemos de que o campeonato começou sem Botafogo, 13 e Campinense, os três que estarão ou estão disputando campeonatos a nível nacional, Copa do Nordeste, depois Campeonato Brasileiro da Série C e da Série D, e em virtude do regulamento da CBF, que proíbe os times que estão disputando campeonatos a nível nacional disputarem jogos antes da primeira semana de fevereiro, não é? Antes da semana de fevereiro. Então, o campeonato agora, com a chegada de Botafogo, 13 e Campinense, começa realmente a esquentar. Se bem que Botafogo, 13 e Campinense já jogaram algumas partidas. Bom, a verdade é que o Campeonato Paraibano está aí, como eu disse, começando a engrenar. Pronto, começou, a mola começa agora, o pneu começa agora a rodar com mais velocidade. Então, o campeonato está começando a pegar e aquilo que nós falávamos, eu começo a ter, sinceramente, um novo olhar. Não é? Um novo olhar. Eu sempre falei aqui, Botafogo para mim é o franco favorito pelos investimentos, manteve a sua base, contratou muitos jogadores. Só que essa teoria minha, que eu pensava estaria aliada à prática, ela está só no papel, pelo menos nessas primeiras rodadas do campeonato, não é? Nessas primeiras rodadas do campeonato. Ou seja, nos primeiros momentos em que o Botafogo está sendo acionado. Não está com essa bola toda, não é? Perdeu por 13 em casa, agora empata com o Alto Esporte, quer dizer, o trabalho de Marcelo Vilar já começa a ser contestado lá na Maravilha do Contorno e o time em campo não está dando a sua ênfase de favorito ao Campeonato Paraibano 2015. O fato é que o Botafogo vai ter que melhorar, vai ter que brigar, né? É bem verdade também, volto a afirmar que jogou poucas partidas até agora, daqui a pouco a gente vai divulgar quantos jogos, mas em campo o time não tem sido ou não tem rendido aquilo que a diretoria, o torcedor, a imprensa e principalmente a comissão técnica dele esperava, né? Não está lá essas coisas todas não, tá? Perdeu por 13, empatou com a equipe do Alto Esporte, o Alto Esporte jogando aí com um time esfacelado, 6, 7 jogadores considerados titulares do Alto Esporte não jogou essa partida de ontem e mesmo assim o Botafogo suou para empatar, porque o Alto Esporte começou a ganhar o jogo de 1-0, né? Aí depois o Botafogo é que empatou. Então é bom ficar olhando para esse Botafogo. E outro time que não anda bem das pernas é o Campinense. O Campinense também não está bem, está aí, veio de uma derrota para a equipe do Souza, 2-1, em pleno Amigão. Depois, ontem, empatou o clássico com o Campinense. E o Campinense está aí com o treinador de A contestado, mas o William Simões dizendo, não, ele é o treinador, ele vai ficar como treinador, se bem que no futebol, essa história de o treinador, ele está sendo prestigiado, futebol não tem isso não, futebol é resultado. Ganhou, está no céu, perdeu, vai lá para baixo, vai lá para o buraco. Então, é bom o Campinense começar a ganhar, porque senão, já a torcida vai começar a pegar no pé do dia e aí o Campinense, a diretoria vai ter que mudar a sua postura com relação ao entendimento, com relação ao treinador de A. Bom, uma boa notícia para o Miramar é a chegada do Reginaldo Souza. Reginaldo, que treinou o Atlético ano passado, temporada 2014, que estava lá no Ipiranga, né, lá no futebol pernambucano. Com o fim do campeonato para o Ipiranga, o treinador Reginaldo foi contratado pelo Miramar.
se apresentou e quer reforçar o time porque quer tirar o Miramar do G2, ou seja, lá do rebaixamento. Em João Pessoa, Botafogo e Alto Esporte, o Botalto, como eu dizia aqui anteriormente, o Alto Esporte muito retalhado, né? Sem 6, 7 jogadores, né? Que estavam aí com problema de cartões, suspensão e problemas médicos, né? Eles não atuaram. E aí o técnico Jason teve que fazer uma modificação muito profunda na equipe do Alto Esporte. O certo é que, mesmo assim, o Alto jogou uma grande partida, fez 1-0, né? Estava vencendo o jogo por 1-0, mas o Botafogo foi lá e empatou em 1-1. Como eu dizia anteriormente, também aqui, não é? O treinador Marcelo Vilar a batata começa a esquentar para o seu lado, porque todos esperavam, não é, que o Botafogo estivesse aí na ponta da tabela pelos investimentos, pelo time que tem. Mas nada disso está acontecendo e o Botafogo está numa situação realmente de muita cobrança, de muita pressão, tá? Bom, então, após esses jogos que foram realizados neste final de semana, e é bom que o torcedor entenda agora essa classificação, essa colocação, e vou falar por quê. Olha, o primeiro colocado continua sendo o 13. 15 pontos ganhos, 7 jogos. Preste atenção a você, preste bem atenção você, telenauta. 13, 15 pontos, 7 jogos. CSP, 13 pontos, 8 jogos. Quer dizer, um a mais do que o 13. Um a mais do que o 13. O 13 tem um a menos, um jogo a menos. O Alto Esporte tem 13 pontos, 9 jogos. Um a mais do que o CSP, também com 13, e 2 a mais do que o 13, que tem 15 pontos. Depois, o Souza tem, o Souza na quarta colocação tem 12 pontos e 8 jogos, né? O Souza jogou 8 jogos. Na quinta colocação, o Botafogo tem 10 pontos, 5 jogos. Quer dizer, ele tem 3 a menos do que o Souza, 4 a menos do que o Alto, 3 a menos do que a equipe do CSP e 3 a menos do que a equipe do 13, né? Então, o Botafogo tem 10 pontos ganhos. Na sexta colocação, Santa Cruz e Santa Rita com 9 pontos, 8 jogos, né? 8 jogos. O Campinense é o sétimo. Olha a situação do Campinense. O Campinense tem 8 pontos e 5 em 5 jogos. Quer dizer, o Campinense disputou 15 pontos e ganhou 8, perdeu 7 pontos. Para um time considerado grande é muita coisa. O Atlético tem 6 pontos ganhos em 6 jogos, né? Então o Atlético tem 6 jogos. O Lucena tem 5 pontos em 7 jogos e o Miramar tem 1 ponto em 7 jogos, né? Então a situação aí do Reginaldo, que quer tirar o Miramar da zona de rebaixamento, é extremamente melindrosa, né? Dificílima a situação do Miramar nesse instante. Mas, né, futebol é futebol. Então vou repetir. O 13 lidera com 15 pontos. O CSP, o Alto Esporte, tem 13 pontos. O Souza tem 12, é o quarto. Botafogo é o quinto com 10. Santa Cruz é o sexto com 9. Campinense é o sétimo com 8. Atlético é o oitavo com 6. Em nono, Lucena com 5. E em décimo, Miramar, que tem apenas um pontinho ganho. Portanto, essa aí é a classificação. Bom, e os próximos jogos do Campeonato da Paraíba? Os próximos jogos do Campeonato da Paraíba são os seguintes. 13 enfrenta o Atlético no PV, domingo, 16 horas, né? Aliás, 17 horas, pelo menos esse horário que está lá na tabela. 13 Atlético no estádio Presidente Vargas, domingo. Botafogo e Souza, domingo, Almeidão, em João Pessoa, 16 horas. Santa Cruz e Campinense, também no domingo, né? E Miramar e Lucena. Olha esse jogo aqui para nós, olha a importância desse jogo aqui para o Atlético. Miramar e Lucena, né? O Atlético tem que conseguir pontos lá no jogo contra o 13, né? Porque dependendo da vitória do Lucena sobre o Miramar, não é?
o Lucena passaria o Atlético voltaria à zona de rebaixamento. Olha a importância desse jogo. Esse jogo aqui vai ser na próxima segunda-feira, dia 9, né? Dia 9. Então, no estádio Tomazão, lá em João Pessoa. Então, Miramar enfrenta a equipe do Lucena. Como Reginaldo está assumindo a equipe, né? E vai ter um trabalho durante toda essa semana, né? Vamos torcer aqui por um resultado bom do Miramar sobre a equipe do Lucena para afastar a possibilidade do Atlético voltar ao rebaixamento, à zona de rebaixamento do Campeonato Paraibano. Esse é o nosso entendimento com relação a esses jogos, né? Então, estão aí as notícias do futebol da Paraíba, ainda com relação ao futebol paraibano. Botafogo e Campinense retornam à disputa do campeonato da Copa do Nordeste no meio de semana, mas todos, né, tanto o Botafogo como o Campinense, principalmente o Campinense, já praticamente eliminado da competição da Copa Nordeste. Vamos dizer assim, uma participação abaixo do que era esperado e abaixo da crítica, com certeza. Campinense e Botafogo não representaram até esse momento bem o futebol da Paraíba na Copa do Nordeste, como acontecera antigamente, quando a equipe do Campinense conseguiu o título de campeão da Copa Nordeste, né? Então, muito fraca, tanto a participação do Campinense como a equipe do Botafogo. Então, praticamente os dois eliminados com relação à possibilidade de entrar na próxima fase, na segunda fase da Copa do Nordeste. Vamos a mais um bloco de comerciais, o nosso troco, e em seguida a gente vamos falar do Atlético, as contratações, o jogo contra a seleção do Icó e a partida de domingo contra o 13 lá em Campina Grande. Vamos aos nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta a falar do nosso Trovão Azul do Sertão. Não brinque com sua saúde. Na hora de comprar medicamentos de todas as linhas com os melhores preços e atendimento especializado, vá direto às farmácias Coração de Jesus 1 e 2, que estão sempre prontas a prestar-lhe o melhor atendimento. Compre só com qualidade os medicamentos relacionados pelo seu médico nas farmácias Coração de Jesus 1 e 2, na rua Coronel Juvencio Carneiro Cajazeiras e em Cachoeira dos Índios. Farmácias Coração de Jesus, o caminho de sua saúde. Telefone 3531-1753. Organização Dr. Teta e Quinha. Se você vai construir, se você vai reformar, a Construcenter é o seu melhor lugar. Na Construcenter você encontra a maior variedade em materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos, louças e metais, materiais para piscina e muito mais. Construcenter, somos revendedor autorizado do cimento Poti e tintas Coral. Temos 2 fábricas de cores das marcas Coral e Resicolor, com mais de 5.000 cores disponíveis. Só na Construcenter você encontra programas computadorizados capaz de visualizar sua casa ou prédio comercial como ficaria com as cores de sua preferência. Construcenter, parcelamos pelos cartões Visa e Master e na compra à vista descontos especiais. Construcenter, Praça Major José Marques, Centro Cajazeiras, Paraíba. Fone 3531-4356 e 3531-3176. Construcenter, construindo ou reformando, você sempre sai ganhando. Lugar certo pra você comprar o seu carro, seu sonho realizar. Consórcio Financiamento, chegou o momento, RN Autos é o lugar. Carros novos tem, seminovos também, vem pra cá. RN Autos tem os melhores carros pra você, os melhores planos pra te oferecer. RM Autos Multimarcas, carros novos e usados. Rua João Rodrigues Alves 399, Centro de Cajazeiras. Telefone 3531-6595. O supermercado que tem o melhor pra te oferecer é o
o Santa Bárbara, muitas ofertas esperam por você. Ele é o meu supermercado, vende mais barato. É o Santa Bárbara, sim, com promoções, preço baixo assim. Quem ganha é o cliente. Atendimento é no Santa Bárbara, o lugar da gente. Yeah. Santa Bárbara, yeah. Santa Bárbara Supermercado. Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. Vejam só que festa de arromba. Vem aí a terceira festa de Arromba, uma noite em Cajazeiras. Que onda, que festa de arromba. Neste dia 28 de março, a partir das 21 horas, na APSEF, antiga Boate da Caixa, no Altiplano Cabo Branco, em João Pessoa. Venha recordar momentos inesquecíveis ao som da banda Tuaregues. Foi numa festa gelo e Cuba Livre, e na vitrola o uísque a gogô. À meia-noite o som do Tuaregues. Terceira festa de Arromba, uma noite em Cajazeiras, na capital paraibana. Adquira sua mesa pelos fones 9996-3767, 9332-8275 ou ainda pelo 8821-1764. Estou guardando o que há de bom em mim. Realização AC2B, Associação dos Cajazeirenses e Cajazeirados em Brasília. Oferecimento Armazém Paraíba. Apoio O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Buscando melhor qualidade de ensino, o Colégio Nossa Senhora do Carmo vem crescendo com Cajazeiras. Duplicou suas instalações com área de recreação e alimentação, inclusive com climatização de todas as salas. Se equipou com mais alto padrão tecnológico e mantém uma das melhores equipes de professores do Nordeste, sendo hoje uma das escolas que mais aprovam alunos para o Enem. Colégio Nossa Senhora do Carmo, segurança para os alunos e professores e tranquilidade para os pais. Colégio Nossa Senhora do Carmo, excelência na arte de ensinar. Eu sou de Cajazeiras, da nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de Brasília.
braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Bom, e agora nós vamos falar do nosso Trovão Azul do Sertão. O Atlético que voltou às atividades hoje, segunda-feira, normalmente. Fez um amistoso, um jogo treino ou uma partida amistosa, como queiram, no último sábado, né, quando trouxe a seleção de Icó aqui do estado de Ceará para um amistoso no estádio Perpetão. E o Atlético venceu a equipe do Icó, a seleção, pelo placar de 3-1. Nessa oportunidade, o treinador Tassiano fez observações com relação a alguns jogadores que estão chegando a Cajazeiras e o Atlético venceu por 3-1. O grande destaque desses jogadores que chegaram foi o Peixinho. Peixinho foi contratado, já está tudo ok com o Atlético, um bom atacante, um grande atacante, jogador muito experiente, já rodado, passou pelo futebol europeu, né? Futebol muito experiente, um excelente reforço, eu não tenho a menor dúvida. Também a observação sobre o jogador Paulinho, meia, né? Que também foi contratado, e Tassiano fez um time para observar, porque agora a partir de agora começa o Campeonato Paraibano para valer para o Trovão Azul do Sertão. Por que eu falo em iniciar agora o campeonato? Porque até então, aquele time que nós tínhamos, que foi sendo, foi se acabando a cada partida, né, com os jogadores sendo dispensados pela má qualidade técnica, não é? Isso é coisa do passado. Agora o Atlético está contratando, como eu disse aqui, tem que contratar mais, né, de acordo com suas possibilidades, é lógico, para reforçar mais ainda o elenco. Mas já está trazendo alguns jogadores, já trouxe alguns jogadores. Peixinho, Paulinho, né, que já estão aí treinando, já estão jogando, já jogaram aí esse amistoso. E agora o Atlético iniciou essa semana os preparativos. O foco agora é a partida contra o 13, lá no estádio Presidente Vargas, no próximo domingo, 17 horas. Jogo muito difícil para o Trovão Azul do Sertão, porque o 13, até então, é o melhor time desse campeonato paraibano, até que me provem o contrário, porque os números estão aí. Primeiro colocado com 15 pontos ganhos, né? Então, é esse o nosso adversário. Treinador Tassiano terá toda a semana para preparar a equipe, organizar taticamente a equipe para esse jogo contra a equipe do 13. Hoje, o Atlético iniciou trabalhos com relação a esse compromisso, já que folgou ontem. A folga foi ontem e hoje o Atlético já começou o trabalho físico, técnico, tático para o jogo contra a equipe do 13, lá em Campina Grande. A seguir, o Atlético vai ter outro compromisso, também muito difícil. Será a equipe do Botafogo em Cajazeiras no dia 15, né? No dia 15, quando aí, ao que parece, ainda não tem nada oficializado, mas as notícias são de que o governador Ricardo Coutinho poderá vir a Cajazeiras e inaugurar o setor de arquibancadas, né? Da arquibancada Sol, que já está pronto para ser utilizado, né? Para ser inaugurado e, óbvio, utilizado pelo torcedor cajazeirense, pelo torcedor atleticano. Então, dia 15, com a vinda do Botafogo, há a possibilidade, ainda não oficializada, né, de que o governador Ricardo Coutinho poderá inaugurar as reformas do estádio Perpetão, dentre elas a conclusão da arquibancada Sol, grande sonho de todos nós cajazeirenses, cajazeirados e dirigentes do Atlético, imprensa esportiva, enfim, o mundo futebolístico de Cajazeiras pedia há muito tempo que nós, que os nossos governantes pudessem fazer aquele setor de arquibancada. Está feito. Agora é fazer o time, organizar o time para que lote aquele lado com a presença do torcedor. Fique lotada todas as dependências do estádio Perpetão.
Bom, então é isso que se espera. Dia 15, como eu disse, vou repetir novamente, fala-se que o governador Ricardo Coutinho estará aqui inaugurando. Ainda não tem nada oficial, mas vamos conversar com Rivelino, né? Rivelino Martins, para saber a veracidade. Se é verdade que o governador virá mesmo dia 15 inaugurar ou apenas especulações. Bom, mas, como eu dizia, o Atlético tem, nesse momento, o pensamento único, o jogo contra o 13. Como eu disse aqui, jogo difícil. O Atlético precisa se organizar. O Marquelino vinha muito bem, mas contundiu-se, né? Quando ele está bem no Atlético, ele se contunde. Sempre é assim. Né? Quando ele começa a jogar bem, porque é um bom jogador, não é um grande craque, mas é um bom jogador, excelente jogador. Para o futebol da Paraíba é muito bom jogador, mas tem esses problemas com o Marquelino. Quando o Marquelino começa a emplacar, começa a jogar bem, aí se machuca, se contunde, aí passa um mês, 2 meses, quando vem não tem mais confiança, aí meu amigo faz como aconteceu nas temporadas passadas. Mas a gente fica torcendo para que ele se recupere o mais rapidamente possível e possa voltar. Quem está jogando ali, pelo aquele setor, é Índio, que foi bem contra a equipe do Icó, inclusive marcou um golaço. Então, torcer para recuperar a rapaziada, para que Tassiano possa ter opções para variar a armação tática da equipe no jogo contra a equipe do 13. Então, o Tassiano hoje trabalhou a parte da preparação física. Amanhã o time faz trabalhos físicos, né, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. E na quarta-feira o time faz o primeiro coletivo da semana, trabalhando a parte tática, a parte coletiva, né, lá no estádio Perpetão. Na quinta volta a trabalhar a parte física, na sexta o coletivo apronto, sábado recreação e em seguida viagem para Campina Grande para enfrentar a equipe do 13. Essa é a programação oficial do time do Atlético até o jogo contra a equipe do 13. Né? Como eu disse aqui, jogo realmente muito difícil. Mas, né, tá aí, o futebol existe para isso mesmo, para você ter os resultados que às vezes a gente não prevê. Né? Olha o que o Souza fez com o Campinense. Foi lá, venceu o Campinense, não tomou conhecimento e poderia ter até feito 3 ou 4. Né? Porque estava vencendo de 2-0 e teve algumas outras oportunidades desperdiçadas. Então, futebol tem dessas coisas. É o Atlético acreditar, né, de que tem que encarar o jogo com grande responsabilidade, né, vendo sempre um adversário à altura, um adversário favorito, mas que o Atlético por si só pode sim trazer um grande resultado lá de Campina Grande e é assim que a gente torce. Então, semana recheada aí de trabalho para a equipe do Atlético, esperando nós que a diretoria possa, dependendo das suas condições, contratar mais jogadores, né? Aqueles jogadores que o Atlético tem que contratar naquelas posições pontuais, mas também tem que trazer jogador já certo, ou seja, jogador que venha para vestir a camisa e não fazer teste. Teste acabou no Atlético, é esse o meu pensar. É organizar a equipe, o elenco, para que a gente possa brigar para sair dessa incômoda luta contra o rebaixamento, né? Esse não é o lugar do Atlético, com certeza. O Atlético tem time, tem camisa, aliás, tem tradição para brigar um pouco mais lá acima, até pelo G4, mas hoje, nesse campeonato paraibano, esqueçamos o G4, nós temos que sair lá da zona da confusão, da zona do barulho. Bom, então, por hoje é só. Ponto final aqui no nosso Diário Esportivo, mandando um abraço para você, uma boa noite todo especial para toda a galera que está conosco aqui na TV do Diário do Sertão, no nosso Diário Esportivo. Uma boa noite e todos fiquem com Deus.